Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme Pitaluga Hofmeister e esse é o canal Diante da Lei. Como passar na prova da OAB? Bem, antes de mais nada, eu quero convidá-lo ou convidá-la a se inscrever aqui no canal, se você gosta do conteúdo que é produzido. Considere deixar o seu like, considere deixar um comentário e também nos seguir lá nas redes sociais, especialmente no Instagram, que nós estamos tentando fazer uma inserção um pouco maior nesse momento. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, falar um pouco a respeito do edital que foi lançado pela OAB no último dia 20 de abril e depois falar propriamente a respeito de como estudar, então, para passar, para ser aprovado no 35º exame de ordem. Bem, vamos lá então, gente. No último dia 20 de abril, a OAB lança o edital. Obviamente, todos devem ler o edital e essa seria já uma primeira dica de estudo. É preciso que o estudante conheça o edital é a lei do seu concurso, do seu exame de ordem, então essa é uma primeira parte importante. Lá no edital nós veremos que as inscrições vão até o dia 2 de maio, já estão então em vigor, então aqueles que querem fazer a inscrição devem fazê-la, o período para isenção também é o período de 2 de maio, e depois o período para o pagamento é até o dia 2 de junho, né? Mais um mês depois então do término das inscrições. De qualquer maneira é importante fazer a inscrição para não perder o prazo. Então, feita a inscrição, né, gente, obviamente nós temos que começar a pensar, claro, no estudo, mas antes disso pagar, né, essa inscrição que é no valor talvez um pouco elevado de R$ 295. Então, feito isso, a gente pode começar com mais tranquilidade a se preparar para o nosso exame. Quer dizer, não esperem fazer o pagamento, né, gente? A partir da inscrição já comecem a estudar, ou até mesmo antes. O mais recomendável é que a gente não deixe para estudar só quando estiver em cima do exame de ordem, mas como eu sei que muitos e muitas deixam para fazer dessa maneira, é importante que nós conversemos também a respeito disso. Então vamos lá. Algumas alterações vão acontecer só no 38º exame, né? Isso preocupa também os estudantes, mas não fiquem tão preocupados agora, porque ainda há algumas tentativas antes de acontecer essas mudanças em relação ao conteúdo programático exigido aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então vamos lá. Como estudar para passar na OAB? É importante que nós façamos, gente, um estudo estratégico, um estudo com inteligência, e eu diria então, reforçando aquela primeira dica, se eu posso chamar assim, fazer a impressão ou pelo menos uma leitura muito atenta de todo o edital. O ideal é tê-lo impresso para que nós possamos depois, num segundo momento, ir estudando e também riscando ou marcando ou grifando de alguma maneira. É claro que se pode fazer isso também digitalmente, mas eu particularmente prefiro ter o material ali impresso. Então, conhecendo bem a prova, a gente vai perceber pelo edital que nós teremos 5 horas para realizar a primeira fase e teremos 5 horas para realizar a segunda. Nesse primeiro momento, me parece importante que nós foquemos na primeira fase. A primeira fase é composta por 80 questões e nós teremos então algo em torno de 3 minutos e 45 segundos, em média, para responder a cada uma dessas 80 questões. Um dos conteúdos mais importantes que a OAB sempre exige é o conteúdo relativo a própria OAB, ou a matéria que nós vamos chamar de ética profissional. Então, aqui no canal tem bastante coisa em relação a isso, inscrição de advogado, requisitos para inscrição, tipos de advogado, enfim, uma série de elementos, uma série de matérias que são cobradas no exame de ordem. Eu vou deixar um card aqui em cima para aqueles que quiserem dar uma olhada e estudar já essas matérias em específico. Mas voltando aqui para as nossas técnicas de estudo, para a organização do estudo com inteligência. Eu faria da seguinte maneira. Depois de ler todo o edital com calma, eu iria fazer um balanço a respeito de como está a minha vida e de quanto tempo eu consigo dedicar para estudar para a OAB. Pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, pode ser 30 minutos por dia, enfim. Cada uma vai ter a sua realidade e dentro dessa realidade vai ter que se adaptar. Bom, então agora eu já sei mais ou menos quanto tempo eu tenho por dia, eu preciso ver o que eu preciso dedicar de esforço para cada matéria. Se eu adoro penal, eu não posso ficar estudando só penal, até porque provavelmente eu já vou estar um pouco mais afiado em penal. Eu vou precisar focar em direito civil, em direito do trabalho, enfim, outras matérias que cairão lá no exame de ordem. E como é que eu descubro quais são as matérias nas quais eu estou bem e quais são aquelas que eu tenho um pouco mais de dificuldade? Bem, aí nós teremos que fazer simulados, né, gente? Então eu recomendaria, depois dessa primeira leitura do edital, depois de um pensamento em relação a quanto tempo eu tenho para estudar, eu faria 2 simulados. Talvez um num dia, um no outro, ou talvez folgando um dia, mas é importante fazer esses 2 simulados de primeira fase, fazer 80 questões em 5 horas e avaliar como foi o desempenho. Me parece que é importante também, depois de feitos esses 2 simulados,
organizar os estudos e depois, a cada semana ou a cada 10 dias, ir fazendo um novo simulado, ou até 5 dias, enfim, cada um vai ter o seu cronograma de estudos. Mas é importante, além desses 2 iniciais, seguir fazendo simulados. Bem, após a feitura desses 2 primeiros simulados, nós vamos ser capazes de identificar quais são as nossas fragilidades, onde estão as nossas forças em relação ao estudo, e a partir daí, então, nós vamos ter que fazer um cronograma dentro daqueles horários que nós temos disponíveis todos os dias. Então, se eu tenho 1 hora para estudar na segunda, eu posso dividir em 30 minutos para direito penal, 30 minutos para direito civil. E o que eu vou estudar dentro desses, cada um de 30 minutos, cada um desses blocos? Bem, aí eu tenho que pegar o edital, ver tudo que vai cair e começar a ir marcando aquilo pelo qual eu já passei. Como estudar isso? Aqueles que têm uma história ou um histórico de organização ao longo do curso podem aproveitar, pegar os seus próprios materiais e ir reavaliando, reanalisando, reestudando esses temas de cada uma das matérias. À medida em que fizer a revisão, vai fazer um X lá como conteúdo vencido no edital. Para além de ler o próprio material, é importante dar uma olhada na doutrina, é importante dar uma olhada nas questões como caem nos exames de ordem, enfim, fazer um estudo completo em relação a cada uma das matérias, né, gente? E aí, claro, cada um vai poder dar um tempo maior, fazer um estudo mais aprofundado ou menos, de acordo com as suas aptidões, de acordo com o tempo que tem para fazer. Uma questão importante, pessoal. A gente não pode esperar a justiça de um exame de ordem. Muitas vezes quem será aprovado no exame será aquele que estudou menos, aquele que se preparou mais não conseguirá ser aprovado. O exame é difícil, nós sabemos. A média que nós temos é algo próximo de 23% apenas que é aprovado na primeira vez que faz o exame de ordem. Então nós temos esse tipo de dificuldade. A maioria, estatisticamente, não será aprovada na primeira fase, na primeira vez que fizer a prova. Então nós temos que ter a cabeça tranquila em relação a isso, temos que estar blindados. É importante ainda mencionar que quem pode fazer o exame de ordem a partir de agora, esse próximo exame, será aquele que estiver no segundo semestre de 2022, no último ano de faculdade. Então, quem está no 8º semestre agora, poderá fazer o exame de ordem, porque estará no 9º no próximo, então estará no último ano de faculdade. Então, quem já está no 8º agora e quer fazer o exame, precisa então fazer a inscrição, porque poderá fazê-lo sem nenhum tipo de problema. É claro que não se pode mentir para a OAB, isso vai gerar problemas lá na frente. Enfim, um dos requisitos para a inscrição, depois na ordem dos advogados, vai ser ter prestado o exame da forma correta, né, sem nenhum tipo de falsidade. Mas seguimos lá, gente, no estudo. Então eu já comecei a arriscar, consegui perceber que estou estudando, estou avançando, estou fazendo simulados, e é só isso, gente. Então, mas qual é a dica, professor? Não tem uma dica extraordinária. A dica é organização e compromisso, comprometimento. A disciplina é a mãe de todas as virtudes, especialmente aquelas voltadas à nossa dedicação, ao nosso estudo. Então não tem muito segredo, gente. É como se a nossa cadeira de estudos tivesse um reloginho ali embaixo que vai marcando o nosso tempo de estudo. Eu quero passar aqui um texto que eu li, ou um trecho de uma entrevista que eu li, do escritor José Saramago. Quando perguntam a ele como ele escreve, ele apenas responde que escreve 2 páginas por dia. Ele não escreve menos e ele não escreve mais. Quando ele termina suas 2 páginas bem acabadas, ele acabou o seu trabalho diário. O pensamento do estudante deve ser parecido com o pensamento do escritor José Saramago. Porque ao final do ano, o José Saramago escrevia quase 800 páginas de bom texto, porque se dedicava naquele tempo que tinha a fazer aquilo a que havia se proposto. Um estudante que estuda 1 hora por dia, ele estuda 365 horas no ano. Estuda 1 hora por dia, estuda 30 horas no mês. Então, gente, é preciso se dedicar, é preciso ter a cabeça no lugar para cumprir um compromisso consigo mesmo. É quase como se nós precisássemos fazer um contrato conosco. Então, tenham essa disciplina, tenham essa concentração, sigam o cronograma e o planejamento, e eu tenho certeza que vocês estarão, no dia da prova, muito melhores do que estão agora. Aqueles que estão vendo o vídeo e ainda não estão tão próximos assim de realizar o exame, que estão no 4º, no 5º, no 6º semestre, já podem começar a se preparar dessa maneira. E lembrem, estudem todos os dias. Professor, eu não tenho como estudar no sábado. Não tem problema, no sábado não haverá estudo. Professor, eu não quero estudar no domingo. Domingo é um dia sagrado para mim. Tudo bem, não estude no domingo. Agora, não espere ou não deixe para estudar naquele dia em que se sentir inspirado ou inspirada. Hoje eu acordei bem, então hoje eu vou estudar 5 horas e vai ser muito proveitoso.
Não, gente, não é assim que se deve estudar. O estudo tem que ser aplicação, esforço, dedicação, disciplina, tem que ser diário. Eu tenho que me comprometer a estudar, inspirado ou não inspirado. Às vezes vai ser com amor o estudo e às vezes vai ser na força do ódio, não é assim que se diz? Então tá, gente. Então isso é muito importante e é assim que se estuda para a primeira fase. E para a segunda fase, professor, como é que eu começo a me preparar? Eu já estou me sentindo confiante para a primeira. Bem, segunda fase é a mesma situação, gente. Nós vamos fazer lá 2 simulados, vamos ver como está a nossa habilidade em manusear o vade-mecum, se somos capazes já de produzir uma boa peça processual, se somos capazes de compreender as questões da doutrina e da legislação para responder às questões discursivas, e a partir daí vamos observar onde é que estão as nossas fraquezas. Eu não sei direito fazer endereçamento, professor, eu não consigo fazer a qualificação da parte, eu estou com dificuldade de compreender qual é a peça. Bem, cada qual vai ter a sua dificuldade e cada qual terá que investir mais tempo nisso. O importante, mais uma vez, é que haja uma disciplina diária de estudos, que haja dedicação. Há inúmeros materiais na internet sobre isso, eu também posso gravar mais alguma coisa. Então, essas são algumas das dicas, se é que se pode chamar assim, que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu acredito piamente que assim se passa em um exame, como o exame da OAB, e assim se passa em qualquer concurso. Lembrem, não há justiça, pessoal. A única coisa que nós podemos fazer é colocar as chances a nosso favor. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso estudando dia após dia, independente de resultado, e sabendo que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a prova virá e nós estaremos tão preparados para ela que nós seremos aprovados. Na OAB, na magistratura, no Ministério Público ou qualquer concurso que eventualmente vocês queiram fazer, eu tenho certeza disso. Espero que esse vídeo tenha os ajudado ou motivado a estudar e se preparar para o exame de ordem. Se eu puder ajudar em algo mais, por favor, me deixem saber, deixem nos comentários. Podem me mandar perguntas, podem mandar mensagens no Instagram, lá toda terça-feira eu estou respondendo uma caixinha de perguntas agora. E mais uma vez, se vocês estão gostando do canal, se não são ainda inscritos, considerem se inscrever, considerem curtir aqui o vídeo, deixar o like, considerem deixar um comentário e entrar em contato comigo, pode ser lá também no Instagram. Eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.